Resultado direto dos erros de política econômica dos governos anteriores, o desemprego no Brasil bateu o novo recorde. É a expressão mais cruel, mais desumana da recessão. Os números são assustadores. O desemprego, medido nesse período de tempo que vocês conferem ali, dezembro a fevereiro, chegou aos 13,2%. O número absoluto de desempregados é também, isso são os diretos, se a gente considerar o subemprego, vai para mais de 20 milhões de pessoas. 13,5 milhões de brasileiros são afetados imediatamente pelo desemprego hoje. Isto significa um aumento de 3,2 milhões de pessoas em relação a um ano atrás. Os especialistas reiteram que a recuperação do mercado de trabalho é sempre mais difícil e demora mais do que, por exemplo, a expansão do PIB. O Jornal da Globo conversou com economistas para entender por que, apesar da retomada econômica no horizonte, a taxa de pessoas desocupadas continua subindo. E eles dizem o seguinte: o desemprego deve seguir em trajetória de alta, pelo menos até o meio do ano. E essa demora do mercado de trabalho em se recuperar tem uma explicação. Numa crise, ele é o último a reagir. Quando a gente entra em crise, a taxa de desemprego é a que mais demora a mostrar esses efeitos da crise. Quando a gente sai da crise, é exatamente o contrário. Então, os empresários vão tentar aproveitar aqueles recursos que ele tem dentro da empresa da melhor forma possível, aplicar horas extras, enfim, utilizar esse empregado que ele não demitiu na crise antes de contratar. E aí você tem a taxa de desemprego demorando a voltar a cair da mesma forma que quando a gente começou a recessão. Como a produção ainda está caindo, e os dados que acabaram de ser divulgados agora mostram que o mês de janeiro foi muito ruim para vendas, para o setor de serviço, para a produção da indústria, então é porque a produção ainda está encolhendo, em primeiro lugar. Tem uma segunda explicação muito importante nessa virada do ano. Acabou o emprego temporário e o padrão médio é que 2/3 dos temporários são despedidos quando termina o ano. Então, essas são as razões mais importantes. Há uma esperança por parte do governo que, para combater o desemprego, a nova lei da terceirização ajudaria. Essa lei da terceirização foi sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. Ela permite que uma empresa contrate trabalhadores terceirizados para exercer cargos em todas as atividades, por isso é chamada de irrestrita. Temer vetou 3 pontos, entre eles o que possibilitava o trabalho temporário por mais de 9 meses. O projeto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada.